Você extraiu um dente e quer se recuperar rapidinho? Fica nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Muito prazer, meu nome é Bianca, eu sou cirurgiã dentista e esse é o canal Master Pride, onde falamos sobre tratamentos odontológicos e saúde bucal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que você deve fazer após ter feito uma cirurgia odontológica, uma cirurgia dentária. Seja ela uma extração, seja ela a colocação de implante, mas principalmente as extrações dentárias. Quando a gente extrai um dente, normalmente é porque aquele dente teve um problema, ou um problema de infecção, ou um problema que ele teve uma fratura. E isso, gente, normalmente está associado a um processo inflamatório, infeccioso um pouco maior. Normalmente, quando há infecção, o dentista passa a medicação, sendo prévia, normalmente pré-operatória, para que você possa fazer uma cirurgia com segurança. Em alguns casos também pós-operatória, para que você tenha uma boa recuperação. É muito importante sempre tomar a medicação que foi demonstrada para você. E se dentro dos medicamentos existe antibiótico que você precisa tomar, não ingira bebida alcoólica, tá? Porque isso interfere no resultado da medicação, ok? Bom, quais são as principais dicas que eu dou, Na verdade, quando o meu paciente faz uma cirurgia, eu entrego por escrito para ele, todas as orientações pós-operatórias para que ele não tenha dúvidas. Mas eu sei que muitos colegas não fazem isso, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para ajudar justamente essas pessoas que acabaram de fazer extração, tá? Uma das principais coisas, que a gente fala da orientação, e isso assim, gente, você já começa a fazer na hora que você sai do consultório. Gelo, colocar gelo sobre a região. Por quê? Porque apesar da cirurgia muitas vezes ser feita de forma tranquila e atraumática, é um pequeno trauma na região. Quando você coloca gelo, você tem várias ações interessantes. A primeira é a vasoconstrição. Ou seja, aquela região que estava acumulando líquido, estava levando sangue para a região para tentar combater aquela região que está aberta, o inchaço que poderia estar acontecendo, ele para de acontecer porque você tem essa vasoconstrição dos vasos. Então diminui a quantidade de líquido, de inchaço ali na região, diminui a chance de você ter um hematoma, tá? E principalmente diminui a dor. Por quê? Porque o gelado, também impede que você tenha impulso nas terminações nervosas ali no local. Então diminui a quantidade de inflamação sem muitas vezes precisar tomar remédio imediatamente. Ajuda a evitar o sangramento pela vasoconstrição, então você meio que pressiona, os vasos são reduzidos e com isso diminui a chance de você ter um sangramento, diminui a dor e diminui o inchaço, sem precisar forçar os rins, com anti-inflamatório. Então ajuda muito, tá? Principalmente nas primeiras 24 a 48 horas, tá? Então isso é muito importante. Saiu do consultório, já faz gelo, já começa a fazer gelo. Como que é feito o gelo? 20 minutos com gelo, 20 minutos sem gelo, 20 minutos com gelo, vai fazendo assim, tá? Se você for para casa, normalmente a gente passa a testar para o paciente ficar de repouso, essa vai ser sua função, ficar trocando gelinho lá para não ter problema, tá certo? Outra coisa muito importante que sempre me perguntam, sempre os marombeiros de plantão: doutora, eu vou poder ir à academia amanhã? E a resposta é não, não pode ir, tá? Na verdade, o ideal é que você não vá à academia até a remoção dos pontos. Por que não fazer esforço físico após um procedimento cirúrgico, como esse de extração dentária? Quando você faz o esforço físico, você aumenta seus batimentos cardíacos. Isso faz com que aumente a pressão cardíaca, a pressão arterial, e esse aumento da pressão arterial pode fazer sangrar novamente a sua cirurgia. Então você pode ter um episódio de sangramento e isso pode acabar tirando o coágulo, que é aquele curativo natural que o seu corpo fez ali da região do dente, da região onde tinha o dente. E aí vai dar um monte de problema, tá? Um problema chamado pericoronarite, que é uma dor danada e muitas vezes demora um pouquinho para resolver. Então, assim, tem que evitar essa dissolução do coágulo, tem que evitar sangramento, até porque o sangramento assusta um pouco, não é? Então, evite o esforço físico, ok? Principalmente até a remoção dos pontos. Quanto que remove os pontos normalmente de estação, Bianca? 7 dias, você vai lá e vai poder fazer sua academia numa boa. Tá certo? Outra coisa, nos primeiros 2 dias, alimentação gelada e pastosa. Por que alimentação pastosa? Você acabou de fazer uma extração, tem um buraco
ali, um buraco do meio oral para o meio interno. Então, tem que evitar que grãos ou coisas entrem nesse buraco. Por isso que eu sempre recomendo que nos 2 primeiros dias você faça uma alimentação gelada, porque aí ela ajuda também aquela questão que eu falei do inchaço, e pastosa, e aí não vai entrar nada ali para não prejudicar a sua cicatrização. Sorvete, vitamina, né? Faz uma vitamina com fruta, salada de batata, tem muita coisa que dá para você fazer mais geladinho, né? Para você poder fazer essa cirurgia. Doutora, eu tô com a garganta doendo, eu tenho que comer coisa gelada? Se você tá com a garganta doendo, você não tinha nem que fazer extração. Sua imunidade tá baixa, né? Já tá resolvendo um BO. Por que você quer resolver outro, né? Então, assim, quando você tiver gripado ou avisa seu dentista, tá? Porque muitas vezes a gente prefere postergar a cirurgia e evitar aí que você tenha uma sobrecarga do seu organismo. Tá certo? Outra coisa também é dormir com a cabeça mais elevada. Por quê? Quando uma toalha embaixo do seu travesseiro, uma cabeça um pouquinho mais elevada, evita sangramento no seu travesseiro, né? Evita que você tenha ali, normalmente você dorme numa posição, não precisa dormir, que nem o pessoal fala, dorme com a cabeça para cima. Não vejo necessidade. Se for extração de um lado, você dorme do outro. Simples, tá? Mas dessa forma, evita, né? Quando você ficar com a cabeça muito baixa, evita também a questão do sangramento. Tá? Outra coisa, gente, evita bochecho, principalmente nos 3 a 4 primeiros dias, tá? Por que evitar o bochecho? Mais uma vez, lá dentro formou-se um curativo natural, que está impedindo que coisas da sua boca venham para dentro do osso e coisas do osso vá para fora da boca. Então, assim, ele está contendo ali para o seu organismo começar a recuperar e a cicatrizar. Quando você faz bochecho, você pode soltar esse coágulo. E aí pode começar um processo chamado pericoronarite, que dá uma dor muito forte. E muitas vezes a forma de resolver a pericoronarite é ou fazer um outro procedimento cirúrgico para voltar para o sangramento e voltar a ter esse curativo, ou fazer tampões que demoram alguns dias para resolver. Enquanto isso, a pessoa fica com dor. Então, evite isso para você não ter essa dor de cabeça na sua vida, tá bom? Pelo menos nos primeiros 3 a 4 dias, evite bochecho. Outra coisa também que eu acho que assim, nem precisava falar, mas a gente sempre tem que falar, né? O que não precisa falar, não fica mexendo na região da cirurgia. A sua mão não é estéril, cotonete não é estéril, tá? E aquela região é uma região cirúrgica. Se você ficar colocando coisas que não são estéreis ali, você pode ter uma infecção secundária. Então, não mexa na região da cirurgia. Normalmente o doutor vai deixar fechado, vai deixar bem fechadinho para você não ter problema. Então é uma região que tem que ficar quietinha, não tem que ficar botando o dedo, não tem que ficar mostrando para os outros, não tem que ficar cutucando, tá? Deixa quietinho, ok? E outra coisa muito importante que eu já falei no começo do vídeo, não deixe de tomar medicação. Tá? A medicação é fundamental para modular o processo de inflamação. Então, muitas vezes a gente passa um anti-inflamatório para evitar que a sua inflamação faça com que você fique mais dias ainda em casa, né? Muitas vezes a gente passa um antibiótico para ajudar no processo pré-operatório, que também foi passado, né? Muitas vezes, e fazer com que você não tenha um processo infeccioso após 3, 4 dias de cirurgia. Então, ele é para ajudar a você ter uma boa recuperação. Então, sempre tome o remédio direitinho, ok? E outra coisa que é mais importante de tudo, gente, se você está tendo febre, se você está tendo inflamação na região, inchou demais, tem pontos que você acredita que é pus, fale imediatamente com o dentista que realizou a cirurgia. Ele tem as melhores informações de como foi executado aquele procedimento. Então, ele pode tomar as melhores atitudes, tá? Então, sempre procure a pessoa que realizou o procedimento, porque dessa forma ele vai tomar a decisão mais assertiva, ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Se você conhece alguém que passou por cirurgia, compartilhe esse vídeo com a pessoa. Tem um monte de coisa aqui que vai ajudar ela a se recuperar rapidinho, tá bom? E se você precisa fazer um procedimento como esse e quer fazer num lugar em que a gente vai cuidar de você antes, durante e depois, eu vou deixar o nosso telefone aqui para que você possa ser cuidado com muito carinho pela nossa equipe, tá bom? Bom, gente, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!